é assim que se vence uma boa negociação. Negociação não é um jogo de perde e ganha. Nossa negociação de venda da Conquer por 400 milhões de reais, você pode ter certeza que foi muito bem construída. Teve um momento que estava muito dura a negociação. Lá com Flávio Augusto, a gente estava brigando por um termo que a gente queria muito e eles não queriam ceder pra gente. E foi exatamente isso que a gente fez na venda da Conquer. Flávio, sem isso aqui, a gente não vai pra cima. Não vai andar essa negociação. E esse é o primeiro dos 4 elementos de negociação do modelo Harvard de negociar. Nos últimos 9 anos eu fechei negociações grandes, fiz aquisição, fiz compra de empresa, venda de empresa, negociei conflitos, demissão, contratação. Fui campeão de negociação no OPM de Harvard por 3 anos seguidos numa turma com 160 CEOs de mais de 50 países diferentes e negociei em 2024 a venda da Conquer para a Wiser Educação por 400 milhões de reais. E essas são as 5 ferramentas de negociação que eu utilizo e a maioria dos empreendedores brasileiros nunca conheceu. Vamos lá. Aumente o tamanho da torta, use o ego do outro a seu favor, faça o outro lado feliz, mesmo se precisar dar o discurso da vitória. Você não precisa acertar o bumbum da mosca, acertar a mosca já é o suficiente. Negocie muitas coisas ao mesmo tempo para poder fazer trocas. Nunca ceda sem poder pedir algo em troca. Nunca coloque um ultimato numa negociação. Quem fala primeiro ancora a conversa. Uma boa negociação começa antes da reunião. Não negocie posições, negocie interesses. Quem faz mais perguntas controla a negociação. O que essas frases têm a ver com uma boa negociação? Eu vou te explicar ao longo dessa aula de hoje. Primeira coisa que você precisa saber sobre negociação é que negociação não é um jogo de perde e ganha. Dá uma olhada nessa dinâmica que eu faço nas minhas aulas presenciais de negociação. E aí a gente vai fazer uma dinâmica de braço de ferro aqui para começar a nossa aula de técnica de vendas, aula de negociação. Beleza? Turma, seguinte, 2 vão ganhar e ganha quem conseguir bater naturalmente o braço dentro do tempo estimado, que vai ser uns 30 segundos, o maior número de vezes. 3, 2, 1, tá valendo! O que é? É pra bater na mesa. Tempo! O que vocês fizeram, pessoal? Ouvi a informação e executei. O que era a informação? Bater 30 vezes na mesa. Bateu o maior número de vezes na mesa em 30 segundos. Tá, mas tinha um processo anterior. Você perguntou, vocês conhecem o jogo tal? Eu perguntei quem conhece o jogo, mas a instrução que eu dei foi: 2 pessoas vão ganhar, ganha quem bater braço o maior número de vezes na mesa. Por favor, salva de palmas para o Lucas e para o... Jonatas. Obrigado, gente. Obrigado. Então, como você pode ver, o objetivo que as pessoas tinham era encostar o braço o maior número de vezes. Quem conseguisse, ganhava. E as pessoas ficam lá fazendo força, gritando, berrando. Numa negociação, normalmente é isso que acontece. As pessoas acham que elas precisam vencer, superar o outro lado. Mas, normalmente, existe uma forma para que você consiga aumentar o tamanho da torta e os 2 ganharem. Isso exige conversa, exige bate-papo, exige técnica de negociação. Claro que exige criatividade às vezes, mas normalmente é assim que se vence uma boa negociação. Nossa negociação de venda da Conquer por 400 milhões de reais, você pode ter certeza que foi muito bem construída pra gente sair feliz, mas pro lado comprador ter saído feliz também. Foi 1 mais 1 maior do que 2. É assim que a gente conseguiu criar uma boa negociação e que fizesse sentido para todo mundo. Então, sempre que você for negociar com alguém, tente buscar não só aquilo que a pessoa tá falando que ela busca, que normalmente é só o preço. Tente entender quais são os reais interesses que essas pessoas têm. E esse é o primeiro dos 4 elementos de negociação do modelo Harvard de negociar. Entenda o interesse das pessoas que estão do outro lado. E saber o interesse do outro lado é tão importante, mas tão importante, que uma das principais técnicas de negociação é quando você entra numa grande negociação, e até numa pequena, você coloca várias coisas nessa negociação, até pequenas às vezes, para você poder usar como moeda de troca. Então o que a gente tem nessa matriz aqui? Num eixo, o valor para o cliente. Pro outro lado da negociação.
negociação. No outro eixo, o custo para mim. E aí você vai colocar todas aquelas informações aqui no gráfico. Você dá o frete grátis ou não? Isso tem um custo de quanto e o valor para o cliente é quanto? Você vai colocar se o discurso da vitória é para outro lado ou não. Você coloca várias pequenas coisas que estão rolando na negociação e com essa matriz você consegue ter os eixos bem definidos para você definir o que você vai dar em troca e o que você não vai dar em troca. E mais um pulinho do gato aqui para você, nunca dê alguma coisa em troca de graça numa negociação. Sempre peça alguma coisa em troca, nem que seja pequena. Por quê? Porque senão você cria esse costume pro outro lado de que ele consegue coisas em troca sem dar nada. Então sempre dê algo em troca pedindo alguma outra coisa que tenha valor para você de volta. E algo que eu gosto muito é de você ter na tua mão algumas perguntas para você se fazer ao longo da negociação, para você sempre se questionar e entender se você tá com todas as cartas boas na mão numa negociação. As perguntas são essas daqui. Primeira, o que eu realmente quero? Muita gente entra na negociação achando que é só preço e nunca é só preço. Segundo, o que o outro lado realmente quer? E você tem que falar abertamente. As dinâmicas de negociação que eu fiz em Harvard sempre tinham uma casca de banana, uma armadilha, que uma das partes tinha algumas informações a mais do que outras. E como que eu consegui fazer boas negociações? Conversando. Eu perguntava exatamente assim para as pessoas, tá, mas o que realmente você quer? O que você realmente quer com isso? Quais são os seus planos depois? Porque aí eu ia colhendo informação. Informação tem muito valor numa negociação. E assim eu conseguia propor as melhores negociações que agradavam a todo mundo. Quando eu fui campeão em Harvard, não fui campeão só porque eu consegui obter o melhor valor para mim nas negociações. O ranking era feito pelo maior valor que você consegue gerar para você e o maior valor que você consegue gerar para todos. Porque no final das negociações, as pessoas faziam uma avaliação. Eu faria uma nova negociação com essa pessoa depois? Se a resposta for não, você perdia muito ponto. Então, nas minhas negociações, eu consegui sim o primeiro lugar para mim, mas também o primeiro ou entre os primeiros lugares em valor para todos. Com isso, na média, eu fui campeão nos 3 anos que eu estive por lá. O segundo, pessoas. Busque despessoalizar aquilo que está sendo discutido e converse em cima de argumentos. Minha melhor dica para isso é, sempre que você for criticar alguma coisa, não critique a pessoa, critique o argumento da pessoa. Dessa forma, você vai conseguir ter negociações muito melhores e mais produtivas. Segundo elemento, pessoas. O terceiro, opções. E todo o modelo de negociação de Harvard é feito em cima disso. Você ter clareza das suas opções e conseguir levar isso para a mesa de negociações. Então, nosso terceiro elemento são as opções. E o quarto são critérios. Para você não negociar em cima daquilo que passa na tua cabeça ou só do teu sentimento, você buscar critérios objetivos para conseguir ter uma negociação o mais justa possível. Nosso quarto elemento são os critérios. E aí, em cima disso, tem 2 ferramentas que Harvard dá para você se planejar para uma negociação. A melhor negociação, ela é feita antes de você sentar na mesa. Você se planejar e conseguir colocar no papel quais são essas 2 coisas. A primeira delas se chama ZOPA, Zona de Possível Negociação. É a zona entre o que o vendedor quer vender e o que o comprador quer comprar. Entre isso, existe uma faixa. Você saber entre qual faixa e qual faixa você tá, já te dá muita informação sobre o que você pode conseguir na melhor das hipóteses. E uma dica, um pulo do gato. Era um gato pulando, gente. Um pulo do gato que Harvard dá é que se você conhece a zona de possível negociação, você pode utilizar uma técnica chamada ancoragem, que é o quê? Fazer uma primeira oferta que aumente muito a tua zona possível de negociação. Ou seja, você sabe que teu vendedor quer vender mais ou menos por 100, você colocar uma oferta muito para cá vai ancorar o preço e você consegue ter uma zona para trabalhar muito melhor. Nesses casos que você tem mais informações, é legal você fazer a primeira oferta. Nos casos que você tá no escuro e ainda não tem nenhuma informação dos interesses reais do outro lado, a melhor coisa que você faz é você esperar a primeira oferta vir e a partir disso você negocia. Até porque, se você colocar uma primeira opção, você tira a oportunidade, talvez, de vir uma negociação num valor muito melhor do que você esperava. E o segundo conceito que todo mundo precisa conhecer antes de entrar numa negociação é o BATNA. Qual que é o BATNA? É a melhor alternativa
alternativa que você tem se essa negociação der errado. Você também precisa colocar isso no papel e saber se isso der errado, qual que é o teu plano B, teu plano C, ou você tá 100% dependente dessa opção. Isso faz você entrar numa mesa de negociação com muito mais coragem ou menos coragem. Pulo do gato aqui, por exemplo, quem quer buscar emprego, negociar um bom emprego, achar vaga, participa de mais de uma vaga ao mesmo tempo, coloca teu currículo lá fora, vai fazer várias entrevistas. Por quê? Porque na hora que vir proposta, ou que você tiver que negociar um aumento, quando você tem opções, você fica muito mais seguro para conseguir negociar. E coragem é um dos grandes elementos de uma boa negociação. Essa é uma das 5 grandes ferramentas que a gente vai falar, inclusive, na aula de hoje. E foi exatamente isso que a gente fez na venda da Conquer. Teve um momento que estava muito dura a negociação. Lá com Flávio Augusto, a gente estava brigando por um termo que a gente queria muito e eles não queriam ceder pra gente. Se a gente não tivesse outras opções na mesa de propostas e gente que estava negociando com a gente, porque sim, a gente levou várias negociações ao mesmo tempo, eu não teria batido o pé e falado, Flávio, sem isso aqui, a gente não vai pra cima, a gente não vai pra frente, não vai andar essa negociação. Mas, como a gente tinha várias opções, a gente sim colocou algumas condições a mais na mesa e elas acabaram funcionando. Então, ter opções é uma das melhores coisas que você pode fazer para ter boas negociações na tua vida. E nessa outra aula aqui, eu contei mais detalhes, mas o Flávio Augusto chegou até a mandar olhinho de mensagem nesse momento. E essa aqui de negociação você não pode esquecer. Você não negocia quando precisa fechar. Você negocia quando você pode não fechar. Terceiro, e essa vale ouro, o que tem alto valor para o outro lado e baixo custo para mim. Quarto, qual é a minha alternativa se não tiver acordo? Eu consigo construir alguma? E isso tem tudo a ver com o conceito de BATNA que eu apresentei para vocês. E quinto, qual que é o ponto que eu levanto da mesa e não consigo mais negociar? Com essas 5 perguntas, eu tenho certeza que já você vai conseguir fazer negociações muito melhores na tua vida. E uma técnica maravilhosa de negociação é você deixar o outro lado feliz ao longo da negociação. As pessoas são mais generosas negociando com pessoas que elas gostam. Então, como que você faz para ser uma pessoa legal de se negociar? Usar sorriso ao longo da negociação, usar um pouquinho de humor inteligente para você ser visto como uma pessoa legal. Você resolver algum pequeno problema para outra pessoa é maravilhoso. Dar um pequeno presente sem exagerar também é uma forma muito legal para você ser bem visto. E escutar, tem que escutar ao longo de uma negociação, ouvir muito mais do que fala, sempre dizer o porquê. Quando você vai dar um argumento, sempre dizer o porquê desse argumento, independente de qual seja o porquê, sempre tem que justificar para você ser mais aceito. Enfim, tem muitas formas que a gente pode fazer o outro lado feliz ao longo de uma negociação. Se você já utilizou alguma dessas ou se tem alguma que eu não citei, coloca aqui nos comentários que eu faço questão de acompanhar um por um. Existe aquela lei do 80-20, a fórmula de Pareto, que diz que 20% dos teus esforços vão dar 80% dos teus resultados. Quando a gente fala de negociação é a mesma coisa. Você não precisa ser aquela pessoa chata que negocia tudo, mas as grandes coisas que você negocia na tua vida, essa sim você precisa negociar, precisa brigar, precisa vir com técnica. E é para isso que você vai utilizar essa aula de hoje. Como negociar, como fazer uma boa negociação. Na próxima eu falo sobre como construir uma máquina de vendas com múltiplos canais de venda. Eu sou Joseph Rubin, seu professor de negócios, e eu tô aqui gerando conteúdo para você não precisar ficar aprendendo com um guru de internet e aprender com quem veio da trincheira, quem é formado em Harvard e tem muito para te ensinar. Na época da escola eu sempre fui aquele nerd, e tem 2 tipos de nerd. O nerd inteligente que senta na frente, só tirava notão, e o nerd burro, aquele que tinha nota horrível e ainda assim era nerd, sofria bullying. Eu era esse segundo cara. E ainda assim, depois disso, eu abri minha empresa, a gente bateu mais de 6 milhões de alunos, a gente vendeu a empresa por 400 milhões de reais, me formei em Harvard, hoje sou investidor de empresas através da Lemonade Ventures e agora eu sou seu professor de negócios.